nesse vídeo vamos falar sobre pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Os principais conceitos ali relacionados para você fazer uma revisão rápida ou saber por onde começar os estudos sobre pronomes pessoais, tá? Então, os pronomes pessoais, eles se dividem em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Aí aqui temos os tipos de caso oblíquo e aqui nós temos os tipos de caso reto. E depois temos a situação em que eles são empregados, tá? Então, vamos começar para os pronomes pessoais de caso reto. Eles são o sujeito, ou seja, aqueles que praticam uma ação, e são esses aqui, tá? Estão listados aqui. Então, eu, tu, né? Com quem você fala, ele, de quem você fala, nós, quando você está incluído ali, vós, né? Quando você está se referindo a mais de uma pessoa com quem ali você está falando, e eles, quando você está ali conversando com outra pessoa e se referindo a terceiros, mais de um, né? Então, seriam esses, a gente está acostumado a utilizá-los no dia a dia, não necessariamente a gente conhece esses nomes, né? Que esses pronomes pessoais, eu, tu, ele, são pronomes pessoais do caso reto. Ou a gente estudou e já esqueceu. Os do caso oblíquo são dois, os átonos e os tônicos, tá? Eles estão listados aqui, então os átonos nós temos aqui, tá na mesma correspondência, aqui na mesma altura, eles têm a mesma correspondência, tá? Então, me, te, se, o, a, lhe, né? Correspondente à terceira pessoa aqui do singular, esses três primeiros, né? Nos, vos, se, os, as, lhes, né? E os tônicos mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco e si, consigo. Então, aqui temos as coluninhas separadas e aqui as linhas, né? E aí, vamos entender. Nos casos reto, nós já falamos que eles atuam como sujeito de uma oração, que praticam. E do caso oblíquo? No caso oblíquo, eles podem ter duas funções essenciais. Eles podem estar como complemento ou como adjunto. Vamos entender, assim, de maneira bem rápida e bem simples, simplificada, na verdade, como diferenciar os dois, tá? Eles vão atuar como complemento quando eles vão preencher o vazio do verbo, de um advérbio, e aí podem ser um objeto direto, que não precisa de preposição, um objeto indireto, que seria preposicionado, ou como complemento nominal. Depois nós teremos mapas sobre cada um desses assuntos, então se ele ainda não está publicado, é só deixar num comentário aí que você está precisando revisar esse assunto, porque adianto e gravo esse vídeo, tá? E a função dele como adjunto, para diferenciar, uma das coisas que a gente tem que observar é se ele está aumentando a informação. Uma dica aqui é se ele traz um sentido de posse, eles estão sendo empregados como adjuntos adnominais. Tá? Aqui eu deixei um destaque aqui para a situação entre, né? Entre, quando nós utilizamos, às vezes, os pronomes no caso tônico ou quando a gente utiliza no caso reto. Então, quando nós utilizamos, por exemplo, expressões, palavras como entre, é comum a gente empregar ali, por exemplo, o caso tônico. Então, entre mim e ele não há segredos, né? Agora, nós temos que ficar muito, mas muito atentos, não só com entre, mas em outras situações, mas eu destaque aqui para o entre, que às vezes pega muitas pessoas, assim, na fala, depois na escrita, né? Quando esse pronome, essa pessoa ali que eu tô me referindo, ele estiver praticando uma ação, ele deve ser utilizado o pronome pessoal do caso reto. Então, por exemplo, se essa pessoa aqui, né, estiver praticando, no caso aqui, ó, entre eu sair e você ficar, prefiro sair. Então, esse daqui, ele está praticando uma ação de sair. Então, tem que ser um pronome pessoal do caso reto. Temos uma outra situação aqui, não é tão cobrada em prova, mas é interessante de entender. Nós temos casos em que tem uma dupla função, né, que vai atuar como sujeito e como complemento. Isso acontece quando nós temos verbos causativos, que seriam, por exemplo, verbos como mandar, pedir, ordenar, ou verbos sensitivos, como ver, ouvir e sentir. E aqui eu deixei um exemplo para isso ficar claro, porque pode ter soado muito confuso, eu imagino. Então, o fiscal mandou-me ler as regras. Então, nós temos esse pronome pessoal aqui, o me, né? Que aqui ele está sendo complemento do verbo mandar aqui, né? O fiscal mandou-me, então mandou aquela pessoa que está pronunciando ali, né?
Então, está atuando nessa situação aqui como um complemento. Entretanto, quem está lendo as regras? Eu, que está expresso aqui por ter utilizado esse pronome pessoal aqui, me. Então, esse me ele está atuando tanto como complemento do mandar, quanto o sujeito do ler. Então, ele tem essa dupla função. Por isso eu coloquei esse agente disfarçado aqui, tá? Para lembrar dessa dupla função desses casos que atua tanto como sujeito quanto complemento. Eu imagino que às vezes assim pode ter ficado confuso a situação para quem ainda não estudou muito esse conteúdo, para quem já estudou um pouco, fica mais fácil para revisar. Esse mapa está disponível para download aqui na descrição de forma gratuita para vocês se inspirarem, fazer o mapa de vocês, as anotações de vocês. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e bons estudos!